Fala pessoal, beleza? Vamos lá, tudo o que aconteceu na nona rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. Podemos dizer aí que praticamente 25% da competição já aconteceu. Temos aí 3 quartos ainda pela frente. Então, tivemos aí um resultado inicial: Goiás 2, Ferroviária 0, um resultado esperado. Goiás aí na liderança da competição fez o dever de casa, 2-0 frente à Ferroviária. Tivemos também aí Atlético Paranaense 1, Atlético 0. Atlético fez a lição de casa, não podia deixar passar essa oportunidade frente aí à equipe mineira, né? Dever de casa feito, o Atlético perdeu mais uma partida, está lá na zona de rebaixamento. Remo 1, Volta Redonda 1. Eu acreditava que o Remo era favorito para essa partida, mas o Volta Redonda fez frente aí ao Remo. E aí o Remo está com 17 pontos ganhos, né? Uma excelente campanha, segue invicto na competição. E ponto importante para o Volta Redonda, que esse pontinho tirou ele lá do Z4. Avaí 2, Chapecoense 1, reedição aí da final do Campeonato Catarinense. Vitória do Avaí por 2-1, excelente resultado do Avaí que vai colando lá no G4, né? Novo Horizontino 3, Paysandu 1. Novo Horizontino fez o dever de casa, atropelou aí o Paysandu. Paysandu aí que ainda não venceu e segue no Z4. A partir da próxima rodada, se eu não me engano, o Paysandu já volta a jogar na Curuzu, né? Então vamos ver se o mando de campo vai fazer diferença. Amazonas 2, Operário 0 aí, olha o Amazonas, hein? Sua primeira vitória na competição frente ao Operário que vinha muito bem aí, o Operário que quase se classificou na Copa do Brasil, mas aí foi lá para Manaus e perdeu esse jogo do Amazonas. Amazonas que vem jogando aí no Carlos Alwich, né? Não está jogando mais na Arena Amazonas, né? Criciúma 0, Curitiba 1. Curitiba forte aí na briga pelo acesso, venceu o Criciúma que vem sendo aí uma das decepções nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Botafogo 2, CRB 1, vitória importantíssima aí do Botafogo. Botafogo pegou aí o CRB comemorando ainda a classificação na Copa do Brasil contra o Santos, né? E o Botafogo logo no primeiro minuto já fez o primeiro gol, logo no primeiro minuto do segundo tempo também fez o 2-0. CRB conseguiu encontrar um gol aos 17 e aí a partida ficou bem apertada, mas o Botafogo aí conseguiu a sua primeira vitória dentro de casa, segunda na competição e assim saiu do Z4. Cuiabá 1, Vila Nova 0. Cuiabá muito forte dentro de casa. Conseguiu a vitória importantíssima aí frente ao Vila Nova. Vila Nova que está lá no G4, né? Mesmo com a derrota, está lá no G4 pelo número de vitórias. E finalizando a rodada, América 2, Atlético Goianiense 1. América imbatível na Arena Independência, conseguiu aí uma vitória importantíssima, ficando ali, se não ganha essa partida, vai ficar muito próximo do pessoal do Z4, né? Arriscando-se talvez até entrar na zona de rebaixamento, mas aí o América vem fazendo a lição de casa. Os 13 pontos conquistados pelo América foram dentro de casa. Então, galera, como que tá a classificação aí, ó? Eu vou até trazer para vocês a classificação numa outra tela aqui, na outra tela para vocês. Temos aí então o Goiás liderando com 20 pontos, o Remo tem 17 na segunda posição. Aí temos o Curitiba em terceiro com 16 e o Vila Nova em quarto com 16. Eles aí estão à frente das outras equipes, tem 5 vitórias, né? E aí a diferença no saldo de gols, Curitiba tem 3 contra 2 do Vila Nova. Esse seria o G4. Quinto colocado Avaí com 16, décimo ou sexto Novo Horizontino com 16 também. Essas equipes têm 4 vitórias, apesar de ter melhor saldo de gols que Curitiba e Vila Nova, tem menos vitórias, né? Então está aí o problema do Avaí e do Novo Horizontino. Temos o Cuiabá com 15 pontos na sétima posição, assim como o CRB com 15 também na oitava. A diferença entre as equipes está no número de gols pró, porque em saldo de gols eles empatam e o Cuiabá tem 12 gols pró contra 9 do CRB. Aí temos a Chapecoense em nono com 13, Operário também com 13 e o 11º Atlético Paranaense com 13 pontos, assim como a América com 13. É o grupo dos 13 pontos, todos com 4 vitórias. A diferença vai estar aí. A Chapecoense tem saldo de gol 1, o Operário saldo de gol 0. O Atlético Paranaense e o América empatam com saldo menos 2, mas em gols pró, o Atlético Paranaense tem 11 contra 9 do América. 13º Atlético Goianiense 11,
14º Ferroviária 11, ambos com 2 vitórias, né? E aí em gols pro, o Atlético tem 10 contra 8 da Ferroviária. 15º colocado, isolado, Botafogo com 8 pontos ganhos. 16º, Volta Redonda, 7 pontos ganhos. Assim como o Amazonas, que abre o Z4 com 17 pontos, está aí na 17ª posição com 7 pontos. Onde que está a diferença aí, galera? O saldo de gols. Volta Redonda tem menos 3, o Amazonas tem menos 4. Na 18ª posição temos o Atlético com 6 pontos e 2 vitórias. 19º Criciúma, 6 pontos e 1 vitória. E na lanterninha aí, 20 pontos, 20º colocado, Paysandu apenas 4 pontos ganhos. Nem se vencer aí consegue sair talvez aí dessa zona de rebaixamento. Coloquei aí para vocês nessa tela que a gente tem aí uma projeção de pontuação final, né? A gente sabe que 63 pontos é um número mágico, talvez ali 64. E se vocês olharem aí, os 8 primeiros têm essa pontuação, esse aproveitamento que talvez garantiria aí o acesso. É lógico que ainda tem muito campeonato pela frente. E igual na parte de baixo, né? Abaixo ali dos 40% de aproveitamento, que a gente vai fazer uma conta ali de mais ou menos 42, 44 pontos. Temos as equipes que estão com aproveitamento baixo. Botafogo, Volta Redonda, apesar de estar fora do Z4, tem um aproveitamento ruim para o início da competição. Então temos aí 8 equipes pelo G4 e 6 equipes pelo Z4, certo? Vamos à próxima rodada? Então na próxima rodada teremos aí, vou aumentar aqui para vocês, a Ferroviária vai enfrentar o Botafogo já na quinta-feira, 9h35 da noite. Clássico regional, Ferroviária ainda não perdeu dentro de casa. E esse jogo vai ser bem interessante porque o Botafogo vem embalado aí pela vitória. O Botafogo deve estar mais cansado que a Ferroviária. Eu acho que um empate aí é possível nesse jogo. Teremos no dia 30, né, já também conhecido como sexta-feira, às 19 horas, Vila Nova e Novo Horizontino. Vila Nova é muito forte dentro de casa. Eu acredito que o Vila consegue aí ganhar esse jogo do Novo Horizontino, mas se eu tivesse que jogar na loteria esse jogo, seria coluna 1 e empate. No dia 31 já, aí a gente já está falando do sábado, temos às 4 horas Curitiba e Avaí. Acho o Curitiba favorito para essa partida. Às 18 horas e 30 minutos, também no sábado, Atlético Goianiense e Goiás. Aí o jogo provavelmente será no estádio do Atlético, né? Não será no Serra Dourada. E eu acho que aí o Atlético, no mínimo, aí consegue um empate nessa partida. Teremos aí Atlético e Cuiabá, o último jogo do Atlético na Arena Independência. Depois ele volta, ele vai para o seu estádio, Arena Portugal, lá em São João del Rei. Então aí Atlético e Cuiabá. Eu acho que é um jogo onde o Cuiabá consegue aí buscar pelo menos um empate, mas não me surpreenderá se o Cuiabá vencer essa partida. Teremos aí mais um jogo entre paranaenses, né? Teremos aí o Operário e o Atlético. Esses dias tivemos Curitiba e Operário, mas agora é Operário e Atlético. Aí esse jogo está marcado para o domingo, 4 da tarde. Jogo lá no Germano Krieger. Acho que o Operário não perde esse jogo, hein? Esse jogo aí eu acho que é para empate ou Operário. Dia 1º, né? Já estamos aí no dia 1º de junho. Estamos falando também do domingo, CRB e Remo. Aí esse jogo vai ser interessante. Daniel Paulista, técnico do Remo, já foi técnico do CRB ano passado, foi campeão inclusive estando no CRB. E esse jogo vai ser bem interessante. Eu acho que é um jogo para empate, né? Lembrando aí que o Remo está invicto fora de casa, mas o CRB também vende caro os seus jogos dentro de casa. Eu acho que é um jogo para empate. Volta Redonda. E aí às 8h30 também ainda, né? Às 8h30 no sábado ainda, estamos falando do sábado ainda, não, do domingo, desculpa, domingo dia 1º. No domingo dia 1º, Volta Redonda e América. Eu acho que o Volta Redonda vai fazer de tudo para essa vitória, para se manter fora do G4, mas o América vem muito mal fora de casa e não há mal que sempre dure. Eu acho que pelo menos o América busca um empatezinho nesse jogo. Chapecoense e Amazonas, aí eu acho que a Chape ganha do Amazonas.
A Chape vai encostar ali no G4 após vitória nesse jogo. Esse jogo já vai ser na segunda-feira. E fechando às 19 horas e fechando às 21 horas, teremos aí Paysandu e Criciúma. Olha que jogo, hein? Lanterna e vice-lanterna, mas na casa do Lanterna. Aquele jogo que, se o Paysandu não ganhar, já vai olhando lá na sua frente a Série C. Então eu acho que é o jogo da vida aí do Paysandu, mas também acho que vai dar empate nesse jogo. Beleza, pessoal? Esses são os meus palpites para essa rodada. Muita coisa para acontecer ainda. Temos aí interessantes jogos, né, entre equipes do Z4, equipes ali brigando dentro do G4. Então vai ser bem interessante essa rodada. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreve também aí no canal e comenta o que você está achando desse conteúdo que venho trazendo para vocês. Então é isso. Um grande abraço. Fui!